Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal Mundo Fly React, nessa segunda-feira aí, trazendo conteúdos diários para vocês sobre o Flamengo. Então, já deixa aquele like, se inscreva, ative o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos, nação. Vamos reagir, galera, a uma série de cortes aqui que eu preparei para vocês. Tem um Fala João Guilherme aqui trazendo aí informações sobre Jorginho no Flamengo. Ele revelou a verdade de Jorginho no Flamengo. Também tem o Vene Casagrande falando aí de Felipe Luiz e a seleção brasileira. A CBF quer Felipe Luiz aí de qualquer jeito. Vamos aí, galera, deixa aquele like, se inscreva, todos os links aí dos canais que eu falei para vocês aí, Fala João Guilherme, Vene Casagrande, estará aqui na descrição desse vídeo para deixar os créditos de direitos autorais. Boa noite, Luiz Henrique, você tá bem? Rudinei, muito bem-vindo aí, saudações rubro-negras, muito obrigado para você. Boa noite, valeu, José Maria, obrigado. Giovana, boa noite, João. Essa história do empresário falar que agora vai ver as possibilidades de outros times na Europa é verdade? Porque estão falando que ele já até procurou casa por aqui. Qual é a verdade? Fica aí, Giovana, fica aí que a gente vai conversar sobre isso já já. Tá bom, Giovana? Donato Souza, fala, João. Alô, garoto. Marcos Souza, boa noite, pessoal. Boa noite, João Guilherme. Boa, garoto, estamos aqui. Olha aí, ó, coração rubro-negro, valeu, Josival. Saudações rubro-negras, César Mocchi. Realmente, né, o Dorival vai colocá-lo para começar o jogo contra a Argentina, terça-feira, 9 da noite, no Monumental de Nunes. Um grande jogo. E óbvio que o Flamengo está de olho nisso aí. O José Boto está de olho nisso aí, porque o jogador é um ativo do Flamengo. Ele já está sendo cobiçado por gigantes da Europa, mas o fato dele vestir a camisa da seleção e jogar bem o valoriza ainda mais lá fora. Porque no exterior, e especialmente na Europa, a seleção brasileira, quem veste a camisa amarela e se comporta bem com ela, ganha muita valorização. E é isso que está acontecendo com o Wesley em poucos minutos. Olha, se ele jogar contra a Argentina e for bem contra a Argentina, minha gente, o Wesley pode se transformar na maior venda da história do clube de regatas do Flamengo. Vinícius Júnior foi vendido por 45 milhões de euros em 2017 e foi para lá em 2018, para o Real Madrid. O Wesley pode suplantar esse valor. Porque antes dele ir bem na seleção brasileira, se falava de algo em torno de 30, 35 milhões de euros. Se ele for bem na seleção, se ele continuar bem no Flamengo, se ele tiver uma boa participação com o Flamengo no Super Mundial de Clubes no meio do ano, que é uma competição que o planeta inteiro estará ligado, porra, ele, ó, grana, muita grana, o Wesley pode valer para o Flamengo. Então vamos aguardar os acontecimentos, que ele tenha tranquilidade, que ele tenha personalidade, isso não falta para ele, né, para jogar a bola dele. Ele é um jogador de muita evolução, muita evolução. Ele, de 2 anos para cá, é impressionante a evolução técnica, física do Wesley. Agora, ele sempre demonstrou uma característica, personalidade. Quando ele foi lançado no time do Flamengo, ainda ali na época... Porque uma coisa tem que ser falada aqui, hein? O Wesley, ele começou a evoluir com o Tite, que a torcida do Flamengo odeia, né? E tem seus motivos para isso. Mas o Tite foi o cara que começou a dar uma sequência maior para o Wesley. Ele começou a evoluir ali, e com o Felipe Luiz ele deslanchou. Aí ele foi embora. Mas antes do Tite, com o Sampaoli, né, com o Vitor Pereira,
ele começou a ser usado, mas teve altos e baixos, falhou muito, acertou muito, e a torcida pegando no pé, não joga nada, tem que mandar embora e tal. É uma história muito parecida com a do Rodinei, só que o Rodinei já era mais velho. Eu acho que o Wesley tem tudo para seguir a trajetória do Cafu. Eles são muito parecidos. Eles são muito parecidos. E eu vou falar algo até aqui que eu acho que vai causar uma certa rejeição para alguns também. O Wesley, no início de carreira, nesse momento de evolução dele, ele vai mostrando até alguns recursos a mais do que o Cafu tinha. O Cafu tinha um preparo físico absurdo. Era algo de outro planeta. Mas o Wesley, que também tem isso, ele em determinados momentos ele mostra um pouquinho mais de recursos do que o Cafu tinha no início da carreira dele. Tomara, minha gente, tomara que a gente esteja assistindo o nascimento de um novo lateral direito que vá ocupar o espaço da seleção e que vá dar sequência a essa dinastia, né, de grandes laterais direitos que o Brasil teve, né? Djalma Santos, Dessordi. Jorginho aproveitou o período sem jogos da data FIFA para visitar o Rio de Janeiro e apresentar à cidade a noiva irlandesa Catherine Harding. Com isso, o volante resolveu questões pessoais no Brasil e mostrou a cidade maravilhosa à futura esposa. Bem, uma outra informação importante, né, envolvendo o Jorginho, e que hoje saiu também, é que o empresário dele, né, admitiu, né, o João Santos, admitiu que irá conversar com outras equipes. Né? Ele deu essa entrevista à edição do Daily Arsenal, né, se esquivando de um suposto acordo com o Flamengo. Né? Ele falou lá que existem outros clubes, a Juventus tem interesse realmente no Jorginho. Juventus que hoje mandou o técnico brasileiro Thiago Motta embora. Thiago Motta que foi um dos grandes responsáveis lá por desavenças em mandar o Danilo embora e ele veio para o Flamengo, ou seja, o Flamengo agradece ao Thiago Motta, né? Muito obrigado, porque o Danilo veio e é um grande jogador e é uma figura espetacular, de altíssimo nível. Veja aí o MengoCast, que está lá na Flamengo TV, que eu gravei com o Danilo, espetacular o papo, tenho certeza que você vai gostar. Mas então, a Juventus tem interesse nele, outros clubes da Itália têm interesse nele, ele não vai ficar no Arsenal. Mas, gente, para pensar. É muito óbvio isso. O cara teve 5 dias de folga, data FIFA. Aí ele pega um avião lá em Londres. Não é aqui, não. É lá em Londres. Ele está lá na Europa. Ele pega um avião e faz uma viagem de 11 horas para vir ao Rio de Janeiro. Traz a namorada, futura esposa, para ela conhecer a cidade. Conhecer a cidade para quê? Né? Para ver, olha, meu amor, aqui é um lugar que provavelmente nós vamos morar e tal, então vê se você vai gostar. Pelas imagens que nós vimos, os dois adoraram. Jorginho curtiu intensamente as maravilhas do Rio de Janeiro nesses dias que ele passou por aqui. Aí ele veio para cá, para trazer a esposa, né? E para resolver assuntos particulares e tal. Cá entre nós. Se não tivesse conversa com o Flamengo, se não tivesse interesse da parte dele de vir para o Flamengo, ele viria para cá, gente? Ele sairia lá do outro lado do mundo, pegaria uma viagem longa para passar aqui 4, 5 dias e ir embora, se não tivesse nada com o Flamengo? Então, o que eu estou afirmando aqui é o seguinte: ele não está acertado com o Flamengo, ele não tem nada assinado com o Flamengo, mas é muito provável que ele vai jogar no Flamengo.
Está muito claro isso. Ele e o empresário dele vieram aqui e não foi divulgado isso. Mas, com certeza, em algum momento, ele manteve contato com a direção do Flamengo, especificamente com o José Boto. Obviamente, na mesma cidade, eles mantiveram contato, né? Não saiu a notícia que ele foi ao Flamengo para conhecer o CT do Flamengo, não se tem essa informação, mas o fato dele vir aqui, na cidade de um time que o quer muito, é um indício de que ele tem interesse também em vir para esse time e que, de alguma forma, isso está bem avançado. Isso é muito claro, isso é óbvio, né? Se o Jorginho tivesse interesse de ficar na Europa, ele não viria para cá, cara. Ah, não tem nada a ver, ele poderia vir para cá nas férias. Poderia, como já deve ter vindo várias vezes esses anos todos que ele mora na Europa. Agora, durante a temporada, data FIFA, poucos dias, e perto do final do contrato, ele vir para uma cidade do outro lado do mundo de um time que tem interesse na contratação dele, não é por acaso. Isso é um negócio óbvio. Então, eu acredito que só se houver uma grande mudança no quadro, no panorama, se aparecer uma proposta extraordinária, é que o Jorginho não virá para o Flamengo. Porque ele veio aqui, ele já conheceu como é, a esposa gostou da cidade, ou seja, aquilo que se tinha temor, ela tem medo de morar no Rio de Janeiro, ela tem medo de mudar para o Brasil, ela tem medo da cidade. Cara, isso tudo passou. Eles foram recebidos com imenso carinho, foram em vários lugares, praia, bares, restaurantes, shows, foram muito bem recebidos. O Jorginho ficou comovido, porque o Flamengo é impressionante. O Flamengo, ele é onipresente. Todos os lugares que você vai, você encontra um representante da nação rubro-negra. E onde ele passou, é óbvio, ele encontrou muita gente do Flamengo. E todo mundo falando com ele, vem para cá, vem para cá, vem para cá. O Instagram da esposa dele, da moça lá que vai casar com ele, futura esposa, foi invadido pela torcida do Flamengo, todo mundo pedindo para vir, venha para cá, o Rio de Janeiro é legal, você vai gostar do Rio de Janeiro. Né? Houve até um apelo, né? Cuidado aí, o que vai fazer, por onde o Jorginho vai passar, a impressão tem que ser muito boa, né? O próprio BAP brincou com isso na reunião do Conselho Deliberativo. Ou seja, minha gente, tudo leva a crer que Jorginho será jogador do Flamengo. Agora, vai jogar o Mundial? Não sei. Né? Ele tem contrato até junho. Para sair de lá antes, o Flamengo teria que pagar uma quantia para o Arsenal. Eu não sei se ele estará ainda a tempo disponível para jogar o Mundial de Clubes no meio do ano. Agora, que é bem possível e é muito grande a chance dele ser jogador do Flamengo. Né? Se não tivesse interesse, cá entre nós. O cara tá lá na Europa, ia falar, não sei, estou analisando aqui, tem outras propostas, não estou afim, né? No momento não é minha prioridade. Não, as conversas estão acontecendo há meses, e aí o cara decide pegar um avião lá e vir para cá para passar 4 dias. Porra! Então ele vem, né? Provavelmente. Só se acontecer algo realmente do outro mundo. E já falei aqui, vai ser uma contratação para arrebentar, porque ele tem muita qualidade, vai acrescentar muito, né? A um meio de campo que já é muitíssimo qualificado, ele vai dar um toque a mais, vai ser uma cereja do bolo, né, nesse time do Flamengo. Isso aqui é bom. Boa, Rafael. R$5, muito obrigado. Hoje dá para ele conhecer o CT do Flamengo pela Flamengo TV. Excelente, é isso aí, Rafael. Tem o programa Por Dentro do Ninho na Flamengo TV, que mostra lá como é o espetacular centro de treinamento do Flamengo, dos melhores do mundo. Top, primeira linha, né? Você entra nos bastidores do Ninho do Urubu na Flamengo TV. A mais querida, Por Dentro do Ninho, tá lá também na Flamengo TV, vai lá e acompanhe. Então, minha gente, eu acho que tem grande chance, mas grande chance mesmo do Jorginho,
morar nessa cidade aqui, ó, que tem o Cristo Redentor como uma das suas marcas e uma das 7 maravilhas do mundo. Belezinha? Então é isso aí. Tá feita a nossa live. Muito obrigado. O primeiro fator, para mim, são os planos de sócio e os planos de sócio com fidelização. Porque você sabe que se você não for em Corinthians e 15 de Piracicaba, você não vai em Corinthians e Boca Juniors. Embora o Corinthians tenha um problema que escandalizou essa semana, né? O do cambismo. Sim. Né? Logicamente vai diminuir com... Mas primeiro é isso. O plano do sócio do Flamengo e do Fluminense, por exemplo, não é tão bom quanto o do Palmeiras e do Corinthians. Porque não tem fidelização, não tem preferência pela assiduidade. É verdade que Palmeiras e Corinthians também dão preferência pelo preço, por quem paga mais caro. Quem paga mais caro tem 100% de preferência sempre. Mas o cara que paga o plano médio, 150 por mês, sabe que se ele for em 7 jogos de cada 8, ele vai ter sempre prioridade 1 na compra. E vai ter 100% de desconto no ingresso. Então, os 150, indo a 4 jogos por mês, saem 35 por mês. R$35 por mês. Por isso que está lotando mais jogos. É por isso que tem essa equação maluca. Porque fala assim, o brasileiro médio está ganhando mais dinheiro? Não. O ingresso está muito mais caro? Sim. E o estádio está mais cheio em média do que antes. É isso que... Pois é. É isso, viu, Rodrigo? Que aqui dentro o Tico e o Teco ficaram duelando, né? Falou, pô, mas como assim? Tá aqui? Explica aí, vamos lá. Esse é um bom tema. Então, eu acho que o PVC deu parte da resposta sobre o sócio-torcedor. Acho que ele tem razão. E que, inclusive, essa coisa da... Já está estudo do Flamengo, essa história da fidelidade também tem uma recompensa, digamos assim, na presença. Hoje o que tem é se quem tem 3 anos de plano sobe uma categoria na prioridade. Então você tem pela fidelidade dentro do plano, não necessariamente. Mas a outra questão de estar em jogo está até em discussão e vai mudar o plano do sócio-torcedor do Flamengo, né? Vai mudar e vai ter um plano que é teoricamente, para quem não necessariamente vai conseguir acessar o estádio, que é um plano para mais barato, né? Algo nesse sentido. Mas só dando essa explicação, eu acho que tem um outro fator. São estádios de Copa do Mundo, criados em 2014. Sim. São estádios que prestam um serviço muito melhor. E a verdade é que se atingiu outro público. O público hoje é mais elitizado, sim. É um público de nível social mais alto, que tem mais dinheiro, que paga a cerveja de... É seu sobrenome. Ele tem uma opinião aqui que eu discordo plenamente. Passou da hora da CBF trocar Dorival por Felipe Luiz. Por que isso? Cara, o Felipe Luiz, ele é treinador de um time profissional há menos de 1 ano. Ele não tem nem 1 ano. Ele ainda não enfrentou uma pressão. Ele ainda não enfrentou uma crise. Ele ainda está em processo de aprendizagem, embora esteja tendo um sucesso absurdo à frente do Flamengo, e eu acho que o Felipe Luiz tem potencial futuro para assumir, quem sabe, a seleção brasileira e até mesmo um grande clube da Europa. Mas por que esse lobby justamente agora? Por que pedir a saída do Dorival e a entrada do Felipe Luiz? Por que não pedir a entrada, por exemplo, do Roger Machado, que faz um grande trabalho no Internacional e fez um grande trabalho no Juventude, está há mais tempo no mercado? E por que o Felipe Luiz? Não faz o menor sentido isso. Na minha concepção, eu discordo totalmente do Ricardo, é a opinião dele no blog lá do UOL, e eu tenho a minha opinião. E não é porque eu quero que o Felipe Luiz continue no Flamengo pelo sucesso dele, é porque, pensando na seleção brasileira, não é o nome ideal ainda. Ele ainda precisa aprender muita coisa, passar por muita coisa, por muita experiência, até se tornar um treinador de seleção brasileira ou até mesmo de um grande clube europeu. Então eu discordo da opinião do Ricardo no UOL, e eu acho que muita gente preocupada, e isso não estou dizendo que é o Ricardo fazendo isso, tá? Eu falo torcedores rivais. Muita gente preocupada com o sucesso do Felipe Luiz à frente do Flamengo vai começar a pedir o Felipe Luiz na seleção brasileira para que ele saia do Flamengo. É a única explicação, porque não faz sentido. Repito, embora ele tenha um bom aproveitamento, tenha sucesso à frente do Flamengo até o momento, mas não é o nome ideal. Precisa aprender muita coisa ainda. Precisa passar por muita coisa. E o Felipe Luiz, eu tenho certeza que ele tem noção disso, tanto é que essa informação que eu tenho.
Por falar em formação, galera, o Globo soltou o seguinte: proposta do Flamengo para renovar com Gerson possui aumento salarial de mais de 50%. Segundo o Fla, seria o maior aumento de um jogador sob contrato com o clube. Inclusive, a gente já trouxe essa informação, que seria o maior salário do atual elenco. O capitão passaria a receber cerca de 1,5 milhão por mês. Hoje ele ganha pouco menos de 1 milhão. Mesmo assim, Gerson ainda não teria o maior salário do elenco. Informação do Globo. Eu tenho a informação que seria o maior salário do elenco. Salário, não é direito de imagem, nada disso. Ficando atrás de Arrascaeta, Bruno Henrique, Danilo e Michael. Danilo e Michael não contam, porque eles têm direito de imagem englobado aí. E a informação que eu tenho é que ele ganharia mais sim que Arrascaeta e Bruno Henrique. Pelo menos isso que foi dito, mas segundo o jornal Globo, ele passaria a ganhar 1,5 milhão de reais. Vamos falar agora de Jorginho, galera. Acabei de publicar nas minhas outras redes sociais, embora esteja de folga, como eu disse para vocês, mas informação é informação. A passagem de Jorginho no Rio de Janeiro deu certo. O Flamengo recebeu a informação dos representantes do atleta que a esposa gostou da cidade, o que ajuda ainda mais na negociação para fechar com o jogador. Outra informação recebida pelos dirigentes rubro-negros é que Jorginho gostou demais do, abre aspas, calor humano dos torcedores do Fla, fecha aspas, que a todo momento paravam nas ruas para pedir que ele venha jogar na equipe carioca. O pré-contrato ainda não foi assinado, mas o Fla e os agentes que estão intermediando as tratativas, um deles aparece até na foto que eu publiquei, é o Dudu Batista. Ele é empresário de vários outros jogadores, Matheus Martins do Botafogo, Everton Ribeiro, que hoje está no Bahia, acreditam no final feliz. E o Dudu Batista também, porque a Juliana Paz, que é atriz bem famosa, se eu não me engano, ela ainda continua na Globo. Confesso que eu estou por fora do mundo da fofoca. Mas ele é marido da Juliana Paz. A Juliana Paz aparece na foto. Então, eles foram num restaurante, inclusive, maravilhoso. Não vou falar o nome para não fazer propaganda, aqui no Rio de Janeiro. Lá no Horto. Um restaurante maravilhoso. E o Jorginho retornou ontem, sábado, tá? Para se apresentar ao Arsenal. A reapresentação ao Arsenal é nessa segunda-feira, para dar continuidade nesse finzinho aí de temporada na Inglaterra. Então, pessoal, vamos lá. Flamengo e Jorginho, tá tudo apalavrado, tá? A esposa gostou da cidade, era algo que preocupava o Jorginho, e ele juntou o útil ao agradável. Quando a esposa precisou fazer um procedimento estético com um médico, veio ao Rio de Janeiro com um médico super renomado, fez o procedimento, ele conheceu a cidade. Ontem mesmo publiquei nas minhas redes sociais um torcedor do Flamengo, cara, que inclusive ele é daqui de Niterói, deixa eu pegar o nome dele certinho para não falar besteira, quer ver? Postei nas minhas redes sociais. Torcedores do Flamengo estão fazendo o seu papel para conseguir trazer Jorginho. Esse rubro-negro que aparece na foto, Daniel Lima, me procurou após encontrar com o Jorginho na Praia do Arpoador, em Ipanema, no Rio de Janeiro. Perguntei a Daniel se ele falou com o Jorginho sobre a vinda ao Flamengo, e o Daniel me respondeu o seguinte: Vene, perguntei sim, se está curtindo a cidade, disse que o Rio é muito bom, ele disse que o Rio é muito bom, logo em seguida falei sobre o Flamengo, perguntando se ele viria. E o Jorginho apenas respondeu, vamos ver, e aí tiraram a foto. Então, esse lobby descarado, né, para que o Felipe Luiz assuma o comando da seleção brasileira. Veja, o Brasil não está jogando nada, o Dorival Júnior não é técnico para a seleção brasileira, mas isso não pode ser pretexto para que boa parte da imprensa coloque o Felipe Luiz como principal candidato a assumir a seleção brasileira no lugar do Dorival Júnior. O Felipe Luiz é um técnico melhor do que o Dorival? Muito melhor. Já se mostrou, tá? Mas as pessoas simplesmente não suportam ver o Flamengo forte e querem enfraquecer o Flamengo. Para isso fica esse lobby em torno do Felipe Luiz, que numa boa, para mim ainda não tem condição de assumir a seleção brasileira, ele é muito jovem. Com esse lobby, né, que é feito pelo Felipe Luiz na seleção brasileira. O Flamengo é muito forte com o Felipe Luiz. E se o Flamengo perde o Felipe Luiz, vai atrás de quem? Não há um técnico à disposição nesse momento melhor do que o Felipe Luiz. Ah, mas a seleção brasileira, que se lasque a seleção brasileira. A seleção brasileira só serve hoje para atrapalhar os clubes.
nessa maldita data FIFA, que por enquanto tá 3-0 para a data FIFA em cima do Flamengo, né? O Gerson se machucou naquele jogo contra a Colômbia, né? O Gerson, na verdade, já estava lesionado. Ele saiu, para você que é um flamenguista mais atento, ele já estava lesionado, ele sofreu uma lesão muscular naquele jogo entre Flamengo e Fluminense, o empate por 0-0 que deu o título carioca ao rubro-negro. E aí foi servir a seleção mesmo assim, porque jogador adora servir a seleção brasileira. Se fosse o jogo do Flamengo, eu duvido que o Gerson estaria em campo. Duvido. Embora seja um jogador muito empenhado, aquela coisa toda, mas eu duvido que ele estivesse em campo. E aí, meu camarada, Arrascaeta se machuca e deixa o campo no clássico contra a Argentina aos 41 minutos do primeiro tempo, sendo que o ótimo e competente Rafael Sibila, repórter dos canais Globo, deu a informação, ele que estava na transmissão, de que o Arrascaeta já tinha sentido dores no aquecimento para o jogo. No aquecimento para o jogo não teria condição de ir para a partida. O que aconteceu? É óbvio que sentiu dores musculares, de acordo com o técnico Marcelo Bielsa, dores na virilha, né? Então é mais um desfalque para o Flamengo. Muito bem. De La Cruz, esse foi cortado, até o companheiro Vene Casagrande relatou isso em primeira mão, foi cortado por questões técnicas, não por questão de lesão, tá? Porque o Uruguai vai enfrentar a Bolívia em El Alto, mais de 4.000 metros de altitude, e o Bielsa achou, para a felicidade do Flamengo, né, que o glorioso De La Cruz não tem condição de jogar nessa altitude, né? Por isso ele foi cortado. A questão é, com quais jogadores o Flamengo poderá contar na estreia do Campeonato Brasileiro, no próximo sábado, contra o Internacional do Maracanã, que será uma pedreira danada. É um absurdo, né? É um verdadeiro absurdo. Não bastasse a CBF encher o saco com as lesões dos jogadores chave do Flamengo, né? Os craques do Flamengo, agora veio esse lobby descarado para que o Felipe Luiz assuma a seleção da CBF. É isso aí, nação, ficamos por aqui e esse foi mais um corte aqui do nosso canal Mundo Fla React, nessa segunda-feira aí, trazendo novidades para vocês sobre o Flamengo aí. Então deixa aquele like, se inscreva, ative o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com os seus amigos, que aqui você ficará por dentro de todas as notícias e últimas atualizações diárias do mais querido e amado do Brasil. Lembrando que o Flamengo aí volta a treinar hoje aí, e já tem aquela preparação aí para a estreia do Brasileirão aí contra o Internacional no estádio do Maracanã aí, uma partida muito importante aí para o Flamengo.